Senhor. A Bíblia diz no primeiro milagre de Deus, no livro de Marcos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz no primeiro milagre do Senhor, foi 5 pães e 10 peixinhos e 5.000 alimentou. Por que alimentava aquela família toda naquela fome e naquela sede? O livro de Amós capítulo 4, versículo 1 vai falar que o povo, ele perece não de fome do pão e nem de sede da água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. E quando ouvimos a palavra do Senhor, igreja, nós se alimentamos do alimento espiritual. Não vai ser diferente quando eu e você estiver morando lá em cima, nas mansões celestiais também. Nós vamos se alimentar de alimentos sobrenaturais na presença de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, e versículo 1, a nossa permanência no céu vai ser para duas coisas: para adorar e para clamar. Para adorar e para clamar. Glória então, o tempo que temos na terra hoje é para adorar e buscar as coisas que são do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando entramos nos evangelhos do Senhor, e quando estava no livro de Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, está falando a respeito da vida de Deus. Quando entramos nos evangelhos do Senhor, que é Mateus, Marcos e Lucas, aí vai falar da história do Senhor. E quando pensamos que a história do Senhor nasceu no livro de Mateus capítulo 1, versículo 7, nós vamos saber que no livro de Isaías capítulo 1 também vai falar sobre a permanência e a existência do Senhor. Virá sobre a terra um homem, será gerado em uma manjedoura. É uma moça chamada Maria, mulher de José. E esse nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Você pode ver, igreja, que no passado, no Velho Testamento, o profeta Isaías já teve essa visão. Mas quando chega no livro de Mateus capítulo 1, essa revelação de Cristo, ela é concretizada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E na era de Jesus Cristo, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus vai separar 12 discípulos. E por que esses 12 discípulos? É para seguir a Ele? É para fazer a vontade dEle? Não. É para levar a força do Evangelho para frente. Glória a Deus. Veja bem, igreja do Senhor. Quando Deus coloca sobre nós um fardo árduo para levar para casa, um fardo árduo para seguir Ele, muitas das vezes nós temos que deixar alguma coisa para trás. Muitas das vezes, para adorar a Deus, nós vamos aborrecer nosso vizinho, nós vamos aborrecer a nossa família, porque para morar no céu do Senhor tem que haver renúncia. E se não houver renúncia, igreja, não tem céu. Tem muitas congregações, tem muitas igrejas espalhadas pelo mundo afora, mas você vai nunca ouvir falar de renúncia. Se não renunciar, não tem morada no céu. Se não renunciar, não vai encontrar com Deus nas alturas. Veja bem, igreja do Senhor, que a Bíblia diz que Jesus estava passando diante de um rico, muito rico. Aí Deus falou uma pergunta para ele. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, como que eu posso ganhar e herdar o reino do céu? Jesus olhou para ele e falou assim: então negue tudo, vendo o que tem, entregue para os pobres. A Bíblia diz que ele saiu com o coração triste e quebrantado, porque ele não podia largar as coisas, as riquezas, os bens material. A Bíblia diz, igreja, que aonde está a riqueza, ali está o nosso coração. Eu não posso me apegar com essa bolsa, eu não posso me apegar com esse som, eu não posso me apegar com esse notebook, eu não posso me apegar com nada. Quanto mais se apegamos a Deus, quanto mais se chegamos para Deus, mais Deus vai mostrando para conosco o sobrenatural. A vida do crente não é fácil não. Tem luta, tem perseguição, tem calúnia, tem provação, tem doença, tem morte, mas tem ressurreição. E o ímpio é diferente. Ele passa por essa situação toda aí, mas no final ele não vai achar salvação para a alma dele. Sabe por quê, igreja? Porque ele não trabalhou para Jesus. Quem não trabalha não tem salário. Hoje estamos na presença de Deus, sabe por quê? Porque um dia Jesus olhou para mim, para você e falou assim: ó, eu vou colocar nas tuas mãos um trabalho. E quando Deus coloca na tua mão um trabalho, você tem que levar até a frente. A calúnia vem, a afronta vem, o diabo se levanta, o macumbeiro se levanta, a família se levanta, mas a cruz é minha, e eu tenho que levar até o final. Glória a Deus. Amém, igreja? É assim que funcionam as coisas de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a cada momento você vai renunciando. Jesus, eu pequei amanhã, segunda-feira, mas eu renuncio. Jesus, na terça-feira, Senhor, eu vou ter que fazer algo na tua presença.
mas eu tenho que renunciar a tal coisa para mim fazer. Aí cada vez Jesus vai dando escape, Jesus vai dando escape, Jesus vai dando escape. E você quer saber que a vida do evangélico é a vida que mais cresce, é a vida que mais vive na terra. Quando eu e você levamos o evangelho do Senhor com sinceridade, passando pela luta, passando pela provação. Veja bem, igreja, no livro de Jó, não no capítulo 1, que Jó tinha abundância, no capítulo 42. Quando a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, em versículo 1, ele vai olhar para Deus, sabendo que Deus ia dar um milagre para ele. Ele vai falar para Deus dessa forma: eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhuma das tuas promessas pode ser revogada, nenhuma das tuas palavras pode ser distorcida. A Bíblia diz que ele não queria um milagre de cura, não. Ele queria saber o entendimento de Deus, o que Deus queria com ele. Você entrou na noite neste lugar, nessa igreja, e você não sabe o que Deus está preparando para você amanhã. De repente uma porta de emprego se abre, de repente aquela assinatura que nunca assinou para assinar, de repente aquele sonho que nunca foi projetado, né, por Deus. A partir de hoje ele vai olhar para aquele projeto, ele vai assinar para você. É dessa forma as coisas do Senhor, igreja. Quando Deus tem um propósito para ele, primeiro ele quer saber como está o seu coração, como está a sua alma. Eu posso me aproximar daquela pessoa, eu posso entregar o que ele precisa, o que ela necessita. Muitas das vezes necessitamos de muitas das coisas, mas eu falo para você, você se aproximou de Deus hoje? Hoje passou domingo, teve almoço, teve janta, teve café, teve lanche, né? Teve visita, teve tudo, mas se aproximamos de Deus mais um pouco. O alvo do Senhor é que eu e você se aproximam. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima da gente. A Bíblia diz que só começaram a se aproximar do Senhor nos últimos livros, que é Mateus, Marcos e Lucas. E onde fica o livro de Apocalipse? É o livro da leitura humana. Apocalipse significa o livro da leitura humana. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 vai dizer: eu sei e conheço as tuas obras, e pus uma porta diante de você, e com poucas forças não poderá fechar, porque quem tem ouvido, ouça o que o ouvido diz à igreja. Amém, Jesus. Então funciona dessa forma, igreja. Não se preocupa se você hoje passa aprovação no seu trabalho, se você passa aprovação na sua rua, se você passa aprovação no seu trabalho. Se preocupa não. Quanto mais se aproximamos de Deus, Deus tem um projeto na nossa vida. Sempre Deus lá na frente, Ele vai ter um projeto na nossa vida. Sabe o que eu vejo nessa noite aqui, quando eu falo de projeto? Eu lembro da era de Deus, no capítulo 1 do livro de Gênesis até o versículo 5. No capítulo 1, Deus vai falar assim: olha, vamos fazer o homem a imagem e a nossa semelhança. Jesus sabia que do outro lado lá, a igreja mundial já estava também querendo botar a mão dele em cima. Mas quando Deus vai pegar o homem, vai fazer o barro, vai soprar sobre ele, sobre as narinas dele, vai dar o fôlego de vida sobre ele naquele lugar, Deus estava projetando um milagre espiritual. Veja bem, igreja, que com o tempo Adão, ele vai olhar para Eva, porque precisava de uma companheira, ele precisava de uma pessoa para estar junto com ele naquele momento. Só que a Bíblia diz, igreja, que quando não houvesse o pecado, Deus não teria feito o milagre. Aí eu falo para você, as pessoas julgam muito Adão por não conhecer a Bíblia, julgam muito a Eva para não conhecer a Bíblia. Se não tivesse Adão e Eva, não tinha Caim e Abel. Se não tivesse Caim e Abel, não tinha história para nós se espelhar na história. Muitas das vezes, igreja, você está passando pelo momento de provação, mas você tem história, você tem palavra, você tem um dilema para falar para aquele que precisa. Porque hoje à noite é noite de dilema. O que é dilema? Eu passei por essa situação ontem e hoje eu já estou na vitória. Hoje já não estou mais passando por aquela luta familiar. Deus fez algo na minha vida tão grande. Nem eu sabia que estava passando essa situação. Mas o céu, ele se abriu e Deus me deu o que eu necessitava. Nem todas as coisas que a gente pede a Deus, Ele vai dar. Não coloca na tua cabeça que todas as coisas que nós pedimos a Deus, Ele vai nos entregar. Veja bem, igreja, que no livro do profeta Isaías, ele vai falar que Eliseu, ele estava com total saúde, só que no campo de guerra de Roma, ele vai morrer. A Bíblia diz que ele morre no campo de guerra dos soldados romanos. Há muito tempo uma guerra aconteceu, e a Bíblia diz que o estado de velhice dele, ele pega e se aproxima do soldado sem força e morre.
E a Bíblia diz que Elias ali morto, os soldados continuavam a guerrear. E a Bíblia diz que quando o soldado cai morto em cima da cova dele, ele levanta. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia diz que até na cova tem milagre. Acabou o legado dele, de Elias, mas continuava a história. E qual é a nossa história que vamos apresentar? Os nossos filhos, os nossos netos, né? A nossa família na história. Porque até ontem, Satanás ele projetou uma história diabólica, uma história sanguinária nas nossas vidas. Porque só daqui para frente Deus planeja a história dele. E quando Deus projeta a história dele, Satanás, ele tem que obedecer, ele tem que ouvir, ele tem que assistir. Sabe por quê, igreja? Porque toda astúcia do adversário, um dia tem um ponto final. Eu não sei a causa da tua presença nesta noite, mas eu sei que o projeto do adversário, a partir de hoje, está sendo destruído. Se é doença, eu não sei o que está acontecendo, se é enfermidade, se é prisão, se é cadeia, se é libertação. Um tempo do adversário chega e o tempo da vitória de Deus continua. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz, igreja, que Marcos eles estavam pregando essa palavra para falar de uma família saudável, de uma família com vigor, para apresentar a Deus os teus objetivos. Quando apresentamos a Deus o nosso objetivo ao Senhor, a gente apresenta com o coração sangrando, com a mente turbada, com os olhos lacrimejando de lágrima. Mas quando Deus recebe a nossa oração, o nosso clamor, Ele vai falar com Davi, no livro de Salmo capítulo 30, e versículo 5, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem amanhecer no dia. Quem sabe amanhã cedo, segunda-feira, o milagre da tua família já chega. Quem sabe a lágrima que você derrama neste dia, domingo, nessa noite, a segunda-feira, ela vai receber já com bens na tua vida e no meio da tua família. Sabe por quê, igreja? Deus projeta o presente, Deus projeta o passado e Deus projeta o futuro. Tudo aquilo é versão de Deus. Sabe por quê? Nós somos família do Senhor. E quando a família do Senhor pede, Jesus responde. Graças a Deus. Jesus responde, igreja, por quê? Porque aonde colocamos as plantas dos pés, o milagre tem que acontecer. Glória a Deus. Quando eu e você somos semente do Senhor, como falou no livro de Jeremias capítulo 16, verso 1, que era necessário colocar Jeremias na olaria. Não era para desobediência, não, igreja. Colocava Isaías na olaria dele para falar: olha Isaías, olha Jeremias, eu já estava com saudade de você. Quando tu orava, quando tu cantava, quando tu gritava, quando tu lia a Bíblia. Só que eu trouxe você para a olaria aqui, que é para você se aproximar mais de mim. Saber que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus. Saber que sem mim você não vai para lugar nenhum. E sabendo que eu sou Deus, e sem você eu continuo sendo Deus, mas você continua sendo Jeremias. E sem mim nada podeis fazer. A Jeremias se aperfeiçoou nas fraquezas, na luta. Tem muitas pessoas evangélicas aí fora, aí, guerreiros e guerreiras do Senhor, que se afastam da igreja pela luta. Tudo bem, então não vai morar no céu não, igreja, infelizmente. Sabe por quê? Porque um dia nasceu Nazareno. Ele saiu da plenitude celestial e veio aqui para a terra. E a Bíblia diz que ele foi tão odiado pelos romanos que colocaram a cruz sobre a vida dele, um madeiro que não era dele, não era minha. A cruz não era dele, era minha, era sua. E quando Deus coloca um projeto na nossa vida, a gente pensa em desanimar, desistir. Não, nós vamos perseverar até o fim. O livro de Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar assim: eu trago comigo as marcas de Cristo. A Bíblia diz que temos que cada vez mais se aproximar do Criador, para quando o Criador olhar para conosco e falar no livro de Zacarias capítulo 5, se tocar naquela pessoa, ela está tocando na menina dos meus olhos. Glória Somos a a Deus, menina dos aleluia, olhos do Senhor. Não tem para onde começar a chegar, até a minha família, tua família falar: ele me pertence que eu vicio ele me pertence que eu coloco bebida nele, ele me pertence que eu fecho as portas do emprego. Deixa eu te falar na noite deste dia, já está sendo decretado lá
Aleluia, Jesus. E quando somos família do Senhor, quando Deus vai olhar para Moisés, vai falar assim: Moisés, você é família minha, por isso eu vou abrir o mar vermelho para você passar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aí vai passar pelo mar, ele vai levar o povo, e lá do outro lado Miriam vai cantar. Oh, glória. Aí trouxe ele como família para ser dele. Aí quando ele passa para o outro lado, ele vai chamar um homem chamado Josué, capítulo 6, versículo 1. Olha, Josué, você vai passar o Jordão. Ó, o Jordão está seco, você vai passar o Jordão. Eita! E do outro lado você vai derrotar Jericó. Eu estou botando nas tuas mãos Aleluia, Jesus. eu estou botando nas tuas mãos uma liderança. E tu vai liderar um exército para estar passando e subindo e derrotando as muralhas de Jericó. Coisa linda. E ali foi Josué. E na 7ª trombeta, as muralhas foram o chão. Aí foi o legado de Josué. Aleluia, E quando passa Josué, glória, vai entrar no livro ali, a glória de 2 Reis. Quando Deus vai falar com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando coloca ele na frente de Nabucodonosor, vai falar assim: olha, se vocês não adorar essa estátua de Baal aqui, olha só, eu vou colocar vocês na fornalha. Ele vai olhar para cima e vai falar: olha, pode estar na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque vocês vão ser a minha família, e na minha família Satanás não toca. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ali eles entram na fornalha, oh glória. E quando eles Aleluia. entram na fornalha, meia-noite, 1 minuto, Jesus permitiu que ele por 1 minuto olhasse para dentro da caldeia. E quando ele olha para dentro da caldeia, ele chama o exército de soldados, chama o chefe e fala assim: olha aqui, chefe, eu não te dei uma ordem que era para colocar somente 3 pessoas, e por que eu vejo 4 pessoas dentro da fornalha? Deus te falou na noite deste dia, é o 4º homem da fornalha, é ele que está aqui neste lugar, é o 4º homem da fornalha, é ele que está falando para você o que quer que eu te faça, é o 4º homem da fornalha que se apresenta diante de ti e diante da tua dificuldade para falar. Só ele tem poder para levantar, só ele tem poder para abençoar, só ele tem poder para libertar, porque sem ele nada podeis fazer. Oh, glória. É Jesus Cristo, igreja. Sem ele nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Aleluia, Jesus. Quando esse jovem vem cantar saudades de Jesus aqui na frente, Aleluia. Jesus fazia ver sua vida hoje. E eu falo: a Deus, o que eu estou vendo é do céu ou é da vida dele? E ele fala comigo assim: é da vida dele. E eu vi um jornal lindo, guerreiro. Eu vi uma promessa de Deus na sua vida, que este ano iria cumprir. Ia sair do papel do anonimato e tu ia alcançar a vitória. Se prepara a festa, que até o findar deste ano Jesus vai te dar um sinal de resposta pelaquilo que você tem pedido à sua família. Aleluia. Não se preocupa se até agora ainda não bateu na tua porta o milagre de Deus. Só que daqui para diante a família de Jesus te visita de uma forma tremenda. O exército de Deus no céu desce neste lugar. E quando ele desce neste lugar, igreja, é para arrancar da mão do Satanás lá embaixo o que ele pegou da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. Ele vai ter que entregar envergonhado, porque o meu Jesus é Deus das causas impossíveis. Comanda o ouro, comanda a prata. Quem derá uma porta? Quem derá um escape de sobrevivência? Jesus te dá hoje, guerreiro, um escape de sobrevivência. Eu vejo coisas grandes chegando nas tuas mãos este ano, e tu vai dar uma festa linda. Se preocupa não, pode convidar o ímpio também, pode convidar o católico, quem for, porque as coisas vêm do alto.
E eles vão ter que testemunhar que a tua família pertence a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que quando o exército de Deus ele desce para falar com Paulo e Silas na prisão, ele vai falar assim: Paulo e Silas não se incomoda não, vou tremer tudo. Eita glória! E a Bíblia diz que meia-noite, é sempre meia-noite, o poder de Deus só manifesta meia-noite em diante. Verdade. Por que meia-noite em diante? Mateus 24, a Bíblia diz que meia-noite, ouço um grande clamor, aí veio o noivo. Cinco Aleluia, noivos Jesus. e 5 prudentes. E aí meia-noite, os alaridos e a trombeta se tocaram, e os muros de Jericó foi a terra. Glória! Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, meia-noite, ouço um grande trovão e as cadeias se abriram. Glória! Só que a Bíblia diz que nenhum prisioneiro fugiu das cadeias, das prisões. E aí quando aquele soldado carcereiro vê que todo mundo estava dentro da prisão, ele falou como você falou um dia: eu e minha família serviremos ao Senhor. Então assim que Deus quer a igreja, Deus quer família com Ele. Nós somos família, nós somos a herdade de Deus. Nós somos os rabiscos do Senhor. Família para morar no céu tem que ter legado diante do altar do Senhor. Temos que negar muitas das coisas para se aproximar de Deus. Verdade, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique perto da igreja nessa noite. Oh, glória. Você que trouxe a sua harpa, eu louvor para você nesta noite. Jesus botou aqui para cantar. Jesus. É número 300.